Fala, galerinha! Sejam bem-vindos ao nosso curso de matemática aqui no Biologia Total. Deixa eu me apresentar, eu sou o Pio, vou ser seu professor de matemática, a gente vai trabalhar em várias frentes da matemática aí e espero ser o seu companheiro fiel, espero que você curta as minhas aulas e eu tô aqui para te ajudar, galera, para vencer os seus medos de matemática, combinado? Moçada, o nosso curso começa, você clicou aí, na matemática básica, daquilo que é mais elementar. Nossa primeira aula, inclusive, você já deve estar olhando o título aqui e pensando, soma e subtração de números inteiros. É uma aula bem simples, onde nós vamos ver, né, como que você soma e subtrai números, basicamente é isso. E eu queria, né, a galera que já está um pouquinho mais avançada e tal, que tivesse um pouco de paciência, porque essa aula é realmente para aqueles alunos que têm uma dificuldade maior com matemática básica e que querem ver ela desde o início. Né? O nosso curso ele começa desde o que é o mais básico e com o tempo a gente vai sim aprofundar, tá? Então essas primeiras aulas, se você acha, eu não faria, tá? Mas se você acha que você já está legal em matemática básica, você poderia pular, ok? Eu não recomendo, eu acho que você deveria olhar desde o início, tá? E fazer essas aulas com extrema dedicação, porque, assim, por mais que a gente fale com operações matemáticas simples, elas têm algumas pegadinhas, algumas coisas que você tem que ficar ligado e que a gente vai aprender ao longo dessa aula. Ok? Moçada, só mais uma coisa antes da gente começar. Essa caminhada do aprendizado de matemática, ela vai ser uma longa caminhada. E eu sei que nesse processo, pode ser que em algum momento você desanime ou você acha que o aprendizado está sendo devagar demais, a passos lentos demais, porque o importante, no final das contas, é isso, é que você suba um degrau de cada vez, tá? E quando você chegar lá no meio do ano e se você sentir, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Volte e lembre-se, como era a sua matemática antes da primeira aula do Biologia Total. E aí você vai notar o quanto que você evoluiu ao longo desse ano. Ok? Vamos começar, tá tudo pronto, se ajeita na cadeira para a gente fazer o nosso curso, tá? Que nós temos muita coisa pela frente. Então, galera, primeira aula, como eu lhe falei, nós vamos falar de soma e subtração de números inteiros, né? Então, primeiro, o que é exatamente um número, né? Aqui nessa aula nós vamos dedicar ao conceito de números inteiros. Os números, eles representam noções de quantidades, né? Números servem para isso, para que a gente possa quantificar coisas. E embora nós saibamos que existam também números que são quebrados, né? Números que são vírgulas, números inteiros são aqueles que representam quantidades inteiras. Por exemplo, 7 é inteiro, 13 é inteiro, tá? Inclusive números negativos. Menos 25, tá? É uma quantidade negativa? É, mas é um número inteiro, tranquilo? E eles são representados através de símbolos do sistema decimal de numeração. Depois a gente vai ter uma aula só de sistema decimal, mas já guarde isso, tá? A gente trabalha com um sistema que conta de 10 em 10. Tudo isso por conta dos seus 10 dedos da mão, né? Facilita aí nos processos de contagem, quando você era mais criança que tinha tabuada lá para aprender aqueles paranauê todo, tranquilo? Gente, o nosso sistema, né? Ele também chama de sistema decimal porque ele usa esses 10 símbolos, né? Os símbolos que você usa para representar quantidades são esses aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O próximo cara, que é o 10, né? Ele não seria mais um símbolo, né? Seria um conjunto formado por dois símbolos que a gente chama de algarismos. Então o 10 já é um número formado por dois algarismos. E acima de tudo, o nosso sistema de numeração, nosso método de contagem, ele é um método posicional. Isso é, ele leva em conta a posição que aquele algarismo está ocupando dentro de um determinado número. Que, por exemplo, ó, quando você vai lá e escreve um número, eu vou colocar aqui, ó, 2.358, ok? Se você trocar um pouquinho a ordem aqui, sei lá, eu vou colocar o contrário, tá? 8532. Como é que você lê esse número aqui? 8.532. Nota que esses dois números, eles são formados exatamente pelos mesmos símbolos, pelos mesmos algarismos, porém, eles representam quantidades diferentes. Né? Lembra que essas coisas são diferentes, porque você tem até nomes para essas casinhas, depois a gente vai explorar mais. Quem lembra aí vai me ajudando. Essa última casa, como é que chama? É a casa das unidades. Essa casa aqui é a casa das dezenas, e assim vai, tá? Depois a gente conversa melhor
sobre isso aí, tranquilo? Vamos falar então das nossas operações, né? A matemática, ela tem um total de 4 operações básicas que nós vamos ver nas 2 primeiras aulas do curso. As primeiras que a gente vai falar é a operação de adição e subtração. Adição, também conhecido como soma. Então, como é que a gente faz para somar números? Vamos começar o nosso curso com uma pergunta que você deve estar olhando e está pensando, meu Deus, esse curso está fácil demais, eu sei disso, tá? Mas participe, tá? Bora lá. Se eu te perguntar quanto que vale 8 mais 5, a ideia é que você está acumulando lá, né? Você tem 8, aí você soma uma quantidade 5, você vai ter um total de 13. Isso mesmo, quem falou 13 aí acertou. De boas? Agora veja só, galera. Ainda estamos falando de operação de adição, tá? Você vai olhar para isso aqui, professor, mas isso aqui é um menos. Eu sei. Mas quando a gente trabalha com menos, é como se eu estivesse somando um número que é positivo, no caso aqui 10 é positivo, né? Quando a gente não coloca sinal nenhum, ele está positivo, aqui 10, e um número que tem ali do lado é menos 4. Então eu estou somando o 10 com menos 4. Quanto que dá essa continha? Vamos falar 10 menos 4, você vai ter 6. Se você respondeu 6, aí está correto, beleza? Vamos para mais exemplos? Menos 2 mais 7, diga aí. Gente, menos 2 mais 7, o resultado vai dar 5. Até porque menos 2 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 2. Tranquilo? Você faz 7 menos 2, a diferença entre eles dá 5 unidades. E o exemplo 4, se eu pedisse para você fazer menos 3 com menos 5, cuidado agora, vai dar um número positivo ou negativo? O que você acha? Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Negativo, galera. Menos 3 com menos 5, o resultado final vai dar igual a menos 8. Agora, eu queria relembrar um negócio. Professor, mas não tinha lá uns paranauê que negativo com negativo dava positivo, que eu decorei isso e tal? Gente, cuidado, que nós estamos falando da operação de adição. A ideia na adição, lembra que o negativo ele serve, você aprendeu isso na escola, né? Negativo é dever dinheiro, meu filho. Quando você tem uma dívida de 3 e depois faz outra dívida de 5, você acumula uma dívida de R$8, né? Então essa operação, negativo com negativo dá negativo. E aí eu coloquei 2 frasezinhas aqui para a gente completar, para falar um pouquinho sobre isso. Olha só, na soma de 2 números de sinais iguais, eu queria que você buscasse aqui. 2 exemplos que a gente fez tem números de sinais iguais. Que exemplos são? O primeiro, que é a soma de 2 números positivos, e o último, que é a soma de 2 números negativos. Como é que se faz para somar 2 números que têm sinais iguais? Gente, na soma de 2 números de sinais iguais, você faz o quê? Somam-se os números, nota, no primeiro você fez 8 mais 5, 13. E lá no último exemplo, né, ignorando o sinal, tá? Esquece o menos ali. Você acaba fazendo o quê? 3 mais 5, tá? 3 mais 5 é 8, e aí você conservou o sinal que aqueles caras tinham. Então, só completa a frase comigo. Somam-se os números, os resultados em si, e mantém-se o sinal. Então, você mantém o sinal na operação de adição. Quando você só soma parcelas que são positivas, o resultado dá positivo. Quando você só soma parcelas que são negativas, o resultado dá negativo. Ao contrário, por exemplo, dessa segunda frase, vamos lá, será que você consegue completar comigo? Vamos lendo, olha só. Na soma de 2 números de sinais opostos, gente, quando são opostos, um positivo e um negativo, a ideia é que eles se atrapalham, porque um vai puxar para o lado mais, o outro vai puxar para o lado menos. E se eles se atrapalham entre si, você não faz a soma deles, você vê a diferença, porque um puxou para cada do seu lado, faz sentido? Então a gente vê a diferença. Por exemplo, ó, 10 e 4... tá? Esquece os sinais aqui, eu sei que são diferentes. Você não fez 10 mais 4. Você fez a diferença porque era 10 menos 4, ok? Então, na soma de números e sinais opostos, subtraem-se, né? Subtrair quer dizer fazer a diferença, os números, e mantém-se o sinal do... E agora? Que sinal que dá, gente? Um número positivo com um número negativo. Nota, pode dar positivo, nesse caso deu positivo, mas poderia dar negativo também, né? Caso fosse o contrário. Como é que eu sei se o resultado dá positivo ou negativo? Olha a frasezinha. Mantém-se o sinal do maior número em módulo. Professora, agora calma aí. O que é esse maior número em módulo? Você pode me explicar? Gente, quando eu falo calcule o módulo de um número, é para você ignorar o sinal que tem ali na frente. Por quê? Porque na matemática, um número positivo,
ele sempre vai ser maior que um número negativo. Então não tem sentido eu comparar um positivo com um negativo, que os positivos sempre vão ser maiores. Quando eu falo maior número em módulo, é para você ignorar o sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, olha para mim. 10 e 4, esquece o sinal. Quem é maior? 10 ou 4? Quem é mais forte? 10 é mais forte. E como 10 é mais forte e estava com o sinal de positivo, o resultado desse número tem que dar positivo, porque o positivo era mais forte. É isso que aquela frase está te dizendo. Você manter o sinal do maior número em módulo. Show de bola, galera? Pegou? Legal. Agora, veja só, tá? Quando a gente vai somar dois números, ali eram exemplos bem tranquilinhos de você fazer, só para a gente relembrar a questão dos sinais e da operação. Mas existe um algoritmo, que é o chamado algoritmo da soma. O que é isso? Algoritmo da soma é um método oficial, tá? Que a gente tem para somar dois números. Um algoritmo nada mais é, gente, presta atenção nessa frase, do que uma receita, que você vai seguindo vários passos, tá? Na verdade, é um método que você segue para resolver um determinado problema, ok? E como é que funciona o algoritmo da soma? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu peguei dois números positivos, 112 e 37. E eu quero que você some para descobrir quanto é que dá o resultado. Eu sei que tem gente que faz isso de cabeça, tá? Dá para fazer. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade de contas, o que tu vai fazer na prova? Você vai colocar aqui o número 112, tá? E você vai somar, vai colocar embaixo aqui o número 37. Só que o 37, ele não vem de qualquer jeito aqui. Existe um local que você deve posicionar. Será que você lembra? As casas, elas têm que bater indo de trás para frente. Isso é, casa das unidades tem que se somar à casa das unidades, casa das dezenas tem que se somar à casa das dezenas. E como o 37 tem menos algarismos do que aquele outro, você vai colocar o 37 aqui, ó. Então, os dois números, eles terminam no mesmo lugar, tá? Lembra disso. Agora, você soma normalmente. Vem comigo, olha só. 2 mais 7 dá 9, tá? 1 mais 3 dá 4, tá? Então, o algarismo das dezenas é 4. E aqui, 1 mais ninguém, tecnicamente, até tem alguém aqui, né? Mas 37 é como se fosse 0,37. O famoso zero à esquerda. Você já falou para alguém que alguém é um zero à esquerda? Você já se tocou que a expressão vem daí? O zero à esquerda é um cara que não serve para nada, porque você soma 1 mais 0, o resultado vai dar 1, ou seja, o resultado dessa continha vai dar igual a 149. Então, o algoritmo da soma nada mais é do que aquele método onde você dispõe os números aqui ordenadamente para que você possa somar as suas casas. Gente, eu coloquei um outro exemplo aqui, tá? Que eu queria que você tomasse cuidado só para a gente relembrar uma coisa, ó. 32.678 mais 496. Eu vou colocar aqui, via algoritmo da soma, 32.678 mais, como o 496 ele só tem 3 dígitos, 3 algarismos, você vai colocar aqui no final, né? 496, sendo que as casas finais, elas têm que bater na mesma posição. E aqui tem uma pegadinha, na verdade não é uma pegadinha, mas é só para a gente relembrar, né? Que é, quando eu somo essa última casa, lembrando que o algoritmo da soma, você sempre começa da casa final, né? Você vai fazendo ele de trás para frente. Olha para mim, 8 mais 6 é 14. Só que você não pode colocar 14 aqui. E aí, qual que é a manha? Você coloca exatamente 4. Professor, por que 4 mesmo? E aí tem um lance, eu acho que você deve lembrar, que você deve colocar essa uma dezena que tem ali para cima. Só basicamente para você entender. Quando você tem 14, você está falando de 14 o quê? Unidades, ok? Essa casa chama casa das unidades. Só que a do lado, ela chama de casa das dezenas. E quando você obtém um resultado que é formado por 14 unidades, dentro de 14 unidades já existe uma dezena. Aquilo extrapolou uma dezena. Então, o que você faz? Você tira uma dezena dali de dentro, passando para a casa das dezenas, e aí você coloca as 4 unidades que sobraram. Então, basicamente, o que excede de um número completo de dezenas é o que você coloca para o resultado daquela casa. Então, vamos lá, ó. Gente, ó, 7 mais 9 é 16. Mais uma dezena que estava lá em cima, 17. Só que, mais uma vez, você não tem espaço para colocar 17. Você coloca só 7, que é o que excedeu da casa das dezenas, e aquelas 10 dezenas que você tinha ali, elas se transformam em uma centena. Então, você vai sempre colocando para a casa seguinte. Vamos lá, ó. 6 mais 4, 10,
mais um 11. E mais uma vez, você coloca 1 aqui, e aquele 1 é aqueles 10 completos, né, 10 centenas que você tinha, passa para a próxima casa. Lembrando que aqui embaixo você tem um 0, né? Então, ó, 2 mais 0 deu 2, mas com 1 lá de cima, aqui deu 3, e aqui era um 3 também, ou seja, o resultado final dessa continha é 33.174, tá? Te falei, essa aula é uma aula mais tranquila, é uma aula mais elementar, mas para a gente fazer tudo em passos. Eu sei que você deve estar aí na sua casinha e perguntando, meu Deus, mas isso aí, será que cai no vestibular? Será que tem questão que é só de somar? Gente, são poucas, tá? Isso aqui está te preparando o terreno para você não ter dificuldade com essas operações lá na frente. Mas com essa pegada de vestibulares mais contextualizados e focados no Enem, algumas provas têm colocado questões onde você basicamente tem que trabalhar com operações algébricas. E aí eu peguei uma questãozinha de um vestibular aí, ó, o FPR, Federal do Paraná, e aí eu vou resolver contigo. Olha só, olha só. Em uma determinada manhã, um médico atendeu 6 pacientes. A duração do atendimento refere-se a cada paciente. A duração do atendimento referente a cada paciente é apresentada na tabela ao lado. Com base nas informações fornecidas, conclui-se que o tempo total de atendimento prestado pelo médico naquela manhã foi de quantas horas ele ficou atendendo para que ele pegasse aqueles pacientes todos. Então busca lá, na tabela, ó, o paciente 1 entrou no consultório 12 minutos, o paciente 2, 29, o paciente 3, 20. A pergunta não é o tempo total, galera. E o tempo total que o médico ficou na clínica, né, que ele ficou de fato atendendo os pacientes, é a soma dos tempos que ele ficou com cada um deles. Então eu coloquei aqui do ladinho, né, ó, 12 mais 29 mais 20, para a gente descobrir então qual é o tempo total. O legal desse algoritmo da soma é que você não precisa fazer só de 2 em 2 números. Você pode sim colocar vários números aqui e somar. Gente, vamos por partes. Primeiro, caso das unidades, vem comigo, olha só. 2 mais 9, 11. Aí mais 0 não mudou nada, né? 11. Aí mais 2 deu 13. Mais 0 não mudou nada. E mais 7 deu 20. Guarde isso, deu 20. Quando dá 20, nós só colocamos a última casa. E a última casa do 20 é o 0 no caso. E o que você faz? Lembrando, é 20, né? Aquele 2 que representam 2 dezenas. Você joga para a próxima casinha. Então aqui daria 2. Tranquilaço, de boa? Vamos somar aqui, ó. 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8, mais 3, 11, mais 2 dá 13. Ou seja, aqui ficou 13. Você jogaria para a próxima casa, né? Esse 1 que foi ali, mas acaba não mudando nada. Ou seja, o tempo total de atendimento desse médico naquela manhã foi de 130. Lembrando, se você está somando quantidades em minutos, o resultado vai dar em minutos, ok? O que o FPR perguntou? Gente, ele queria saber, tá? Eu cheguei na resposta em minutos, em horas e minutos. Pergunta para ti, 130 minutos é mais ou é menos do que 1 hora? É mais, né? Porque você lembra que 1 hora são 60 minutos. Então conta comigo, ó. 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 60 mais 60, 120. Ou seja, 2 horas completas são 120 minutos, galera. Logo, esse tempo aqui ele vai ser o quê? Ele vai ter 2 horas completas para fechar 120 minutos e ainda vai ter uma sobrinha de 10 minutos. Então, qual é o tempo total de atendimento desse cara? 2 horas e 10 minutos. Vamos só voltar aqui. O nosso gabarito oficial seria a letra B de belo, de bonito. Ok, galera? Deu para curtir? Se achou fácil a questão, tranquila, né? Esse tipo de questão ainda aparece nos vestibulares, tá? Principalmente vestibulares que têm essa pegada contextualizada. O difícil, na maioria das vezes, não é você fazer a conta, é você interpretar, entender o que ele está querendo. Então, trabalhe ao longo do nosso curso o seu poder de interpretação, ok? Então, eu coloquei aqui e aí a gente somou. Vamos para a próxima operação da aula. Bora falar agora de subtração. Gente, quando nós estamos subtraindo 2 números, né, a ideia de subtrair, a gente já mais ou menos falou quando nós falamos de soma. Porque olha só, eu vou colocar um exemplo aqui no canto. Quando eu peço para o meu aluno fazer 10 menos 2, é como se eu estivesse pegando o 10 positivo e somando com menos 2, que é um número negativo. O resultado dessa continha vai dar igual a 8.
né? Então vamos olhar para isso aqui e responder essa pergunta. Você pode completar essa frase para mim? Subtrair dois números inteiros e positivos, né? Quando eu estou subtraindo o 10, que é o número positivo, do 2, tá? Qual é a ideia que a gente tem que fazer? Equivale a somar o primeiro, então é como se a gente estivesse somando o primeiro, fui lá e coloquei, com o oposto do segundo. E esse é um nome que eu queria que você guardasse daqui para frente do curso, porque muita gente confunde a palavra oposto com inverso. Inverso depois a gente vai falar, não se preocupe agora. Mas toda vez, de agora em diante, que eu me referir ao oposto de um número, o que é o oposto? É trocar o sinal. Que é o oposto de 2? Menos 2. Que é o oposto de 13? Menos 13. Que é o oposto de menos 5? Mais 5. Então o oposto de um número seria trocar o sinal deste número, ok? Deixa eu só apagar aqui rapidinho para a gente continuar. E eu queria falar então do nosso algoritmo da subtração. Como é que você faz para subtrair dois números? Será que você lembra? Se é bom de fazer continhas? Vamos ver, ó. 237 menos 48. Galera, eu vou colocar, tá? Deixa eu usar uma outra cor aqui embaixo. E a ideia do algoritmo da subtração é bem parecida com a ideia do algoritmo da soma. Você vai ver que as operações, de certa forma, elas lembram muito o que uma outra faz. Então, eu vou colocar aqui, seguindo aquela regrinha que os números eles têm que terminar na mesma localidade, tá? Então, foi aqui. E eu começaria subtraindo o final, só que agora nós temos um problema. Qual é o nosso problema? Quando você vai fazer 7 menos 8, né? Você não consegue subtrair o número 7 do 8. Você não consegue tirar 8 unidades de uma coisa que só tem 7. Então, existe um lance, que é o lance que a gente chama do pedir emprestado. Não é? Você não falou a vida toda, com licença, senhor, você pode me emprestar um da sua casinha? E o mais louco, gente, é que quando você pediu um emprestado, ó, vem comigo, esse 3, ele deixava de ser 3, ele passava a ser 2. Que ele emprestou 1 para esse cara. Só que aquele 1, ele não vinha como 1, ele vinha como 10. Por que disso? Porque você pegou uma dezena. E aquela uma dezena, ela se transforma em 10 unidades. Então, ó, eu vou colocar aqui 10 unidades, mais 7, vai dar 17, tá? Então, guarda comigo, aqui não é mais 7, aqui é 17. 17 menos 8, você vai ter como resultado aqui 9, tá? Então, ali, 17 menos 8 é 9. Agora, nós temos um novo problema, que é 2. Lembra que sobrou 2 aqui, né? Não dá para subtrair de 4. Então, ele vai ter que pedir emprestado também para o carinha do lado. E aí, lembrando, esse carinha do lado, ele não é mais 2. Como ele emprestou, ele passou a ser 1 a menos, ele passou a ser 1 unidade. E olha para mim, cuidado agora, ó. Você tinha 2 aqui. Eu falei 1 unidade, né? Aqui é 1 centena, desculpa. Quando você empresta para cá, você transforma no sistema decimal. Então, ele vem como 10. Então, ó, 10 que você emprestou para cá, mais 2 que já tinham, você tem que pensar esse número como 12. Combinado? Então, você vai pegar 12 menos 4 e 12 menos 4 subtraindo a 8. E aí, para terminar, aquele 1 que sobrou ali na frente, tá? Você vai ter como resposta dessa continha 189. Tranquilo, galera, beleza? Então, o resultado dessa subtração é igual a 189. E o último exemplo de subtração que eu queria fazer é esse aqui, ó. 1000 menos 256. Gente, deixa eu te dar uma explicação sobre isso aqui. Existem algumas técnicas, tá, que você pode fazer na hora de subtrair dois números que acabam ajudando. Porque olha só, quando você vai subtrair isso aqui numa prova, você teria que pedir emprestado de lá, aqui, emprestar para cá. Meu Deus, ia ser um rolo do caramba ali. Então, eu vou te sugerir uma coisa. Se você está com dificuldade de olhar para cá e dizer, pô, 0 não vou conseguir subtrair de 6, 0 não vou conseguir subtrair de 5, eu vou te dar uma dica mais fácil. Quando você está subtraindo, você pode tirar, nesse caso aqui, ó, uma unidade de cada um. Porque você compensou. Você tirou no cara de cima, mas você tirou embaixo também. Então, você compensou dentro da sua subtração, tá? Para fazer uma operação mais fácil. Então, ó, 1000 menos 1, 999. Só que aí, na hora de diminuir, eu vou diminuir por um cara que é 1 a menos também. Então, 255. Você manteve a diferença que tem entre esses números. E agora, olha como está mais fácil, ó. 9 menos 5, 4. 9 menos 5, 4. 9 menos 2, 7.
Não foi mais fácil operar aqui do que aquele rolo todo de pedir emprestado? Então a diferença entre esses dois números, ela vai dar igual, confia em mim, a 744. Tranquilidade, galera, conseguiu pegar? Então são técnicas, né, de conta que você vai desenvolver ao longo do tempo. Que você vai ver, pô, é mais fácil se eu fizer isso, tá? Vai ser mais de boa se eu subtrair aqui, tá? Então essas coisas você acaba pegando ao longo do nosso curso, ao longo do tempo. Pra gente fechar a nossa aula, última questãozinha que eu trouxe pra vocês, olha de onde ela é, Enem, nosso amigo Enem, você vai fazer essa prova, eu sei. Olha que questãozinha bacaninha. Gente, o responsável por realizar uma avaliação em uma escola convocou alguns professores para elaborar questões e estipulou uma meta mínima. Cada professor deveria elaborar, em média, 13 questões por dia durante uma semana. Nos 6 primeiros dias, as quantidades de questões elaboradas por um professor foram 15, 12, 11, 12, 13 e 14. Isso foi quantas questões ele fez em cada dia, ok? Para cumprir a meta mínima, a quantidade mínima de questões que o professor deverá elaborar no último dia é... Essa questãozinha, ela é uma questão de médias, tá? Ela se encaixaria bem na aula de médias, mas você consegue fazer ela só pensando em soma e subtração. Quer ver? Olha só. Lembrando, o professor ele deveria fazer 13 questões por dia. Ele deveria, em média, 13 por dia. Isso quer dizer que se todo dia ele fizesse 13 questões, ia chegar no final tudo certo, ok? Só que você vai olhar para cá e vai dizer assim, caramba, aqui estão os números das questões que ele fez, tá? No primeiro dia, ele fez 15. Gente, eu botei de segunda a domingo, mas só para organizar, tá? Ele fez 15. Então você vai pensar assim, naquele dia ali, o professor fez questões a mais ou a menos do que deveria? Ele fez a mais. Ou seja, ele deixou uma sobra lá para no dia seguinte ele ficar mais de boa. Para descobrir quantas a mais você fez, você tem que fazer uma diferença, uma subtração. Então, para descobrir que número vem aqui, você vai fazer essa continha, ó. 15, que é quantas ele fez, menos 13, que era o ideal para fazer todos os dias. 15 menos 13 dá 2. Então, olha só, galera. Na segunda, eu fiz questão até de colocar o sinal aqui, ó. Mais 2 quer dizer que ele fica com saldo de 2 questões, tá? Ele fica positivo ali. Na terça-feira, ele só fez 12. Ele fez a mais ou a menos do que deveria? A menos. Então, a continha para você fazer para descobrir que número eu colocaria aqui, deixa eu só pegar minha canetinha. Deixa eu pegar a cor certa aqui. Seria fazer o quê? 12, que é o número de questões que ele fez, menos 13. Gente, 12 menos 13, essa subtração, ela vai dar menos 1. Por que que deu negativo? Porque o 13, que é o mais forte, né? 13 é mais forte que 12, está negativo. Então ali deu menos 1. A ideia do menos 1 é que você ficou devendo uma questão naquele dia. Tranquilidade, galera, beleza? Agora, a mesma coisa você faz para os próximos dias, ó. Na quarta-feira ele ficou devendo 2, na quinta-feira ele ficou devendo 1, na sexta-feira nenhuma, ó, porque ele fez a média. Era 13, ele fez 13, então tá tudo em cima. E depois, no último dia que ele fez 14, ele ficou com 1 de bônus. Para saber, eu cheguei aqui no sábado e no último dia eu ainda não sei. Mas eu poderia ver o saldo. E para saber esse saldo, o que eu teria que fazer? Somar todos esses números aqui, ó. Eu teria que pegar mais 2, né? Menos 1, menos 2, menos 1, mais 0, né? Porque tem esse 0 aqui, e mais 1. Nota que na hora de somar, algumas coisas elas acabam cancelando, né? Porque, ó, mais 2 com menos 2, você subtrai 2 menos 2, dá 0. Então ali acabou cancelando. Menos 1 com mais 1, mesma coisa, tá? Então, o nosso resultado final, gente, vai dar igual a menos 1. É uma questão onde você simplesmente somou e subtraiu aqueles caras. O que isso quer dizer? Que você chegou no último dia devendo uma questão em relação à média. Então, o que você vai ter que fazer? Para compensar, no último dia, se você está devendo uma questão nesse balanço todo, você vai ter que fazer uma questão a mais para compensar. Então, se a média era 13, no último dia, você deveria elaborar um total de 14 questões para compensar aquela uma que você ficou devendo. E aí o nosso gabarito, deixa eu só voltar aqui, ele deveria elaborar no mínimo 14 questões. Nosso gabarito oficial é a letra D de dado. Ok, meus queridos? Beleza? Gente, que bom que você sobreviveu à primeira aula. Espero que você tenha cortado, que você tenha curtido. Cortado não, né? Pô, cortar não é legal.
que você tenha curtido a aula e a gente vai se encontrar bastante por aí, tá? Passe para a próxima aula que a gente tem coisinhas bem legais aí para falar e eu espero vocês lá, ó. Um beijo no coração de todos, estamos juntos nessa luta e até a próxima aula. Tchau, gente!